Era uma manhã como outra qualquer na vida de Mariana. Aos 8 anos, ela já sabia que precisava lutar por cada dia. Sentada na calçada, ao lado de uma padaria movimentada, seus olhos cansados observavam o vai e vem das pessoas. Engravatados, estudantes e mães apressadas passavam sem ao menos notar sua presença. Mas naquele dia, algo diferente estava prestes a acontecer. Na rua movimentada, Eduardo dirigia em alta velocidade. Ele estava atrasado para uma reunião importante, como sempre. Sua mente estava ocupada com contratos, cifras e prazos, enquanto suas mãos firmes no volante mal percebiam o perigo à frente. Um caminhão desgovernado apareceu no horizonte, sua buzina soando como um aviso desesperado. Mariana viu tudo acontecer como em câmera lenta. "Cuidado!" gritou Mariana com toda a força que tinha. Eduardo freou bruscamente. O som dos pneus ecoou pela rua e seu carro parou a poucos centímetros de ser atingido pelo caminhão. A cena foi rápida, mas o impacto emocional foi devastador. Eduardo saiu do carro, o coração acelerado, tentando entender o que tinha acontecido. Foi então que seus olhos encontraram a menina franzina na calçada, com os cabelos despenteados e um olhar intenso, muito mais maduro do que sua idade. Ele se aproximou, ainda atordoado. "Foi você quem gritou?" perguntou, a voz vacilante. Mariana apenas assentiu com a cabeça, sem desviar os olhos. A gratidão de Eduardo era visível, mas também havia algo mais, um sentimento de desconforto, por nunca ter notado a existência de crianças como ela antes. Tentando compensar, ele pegou uma quantia generosa de dinheiro e estendeu para Mariana. "Aqui é o mínimo que posso fazer." Mas Mariana balançou a cabeça. "Eu não quero dinheiro." A resposta direta o pegou de surpresa. "Então o que você quer?" insistiu Eduardo intrigado. A menina respirou fundo antes de responder. "Quero que o senhor encontre a minha mãe." O pedido simples carregava um peso que Eduardo não estava preparado para carregar. Naquele momento, ele percebeu que havia algo muito maior em jogo do que ele imaginava. Eduardo hesitou, mas algo dentro dele mudou. Ele não podia simplesmente virar as costas para aquela menina que acabara de salvar sua vida. Ele pediu para Mariana entrar no carro e a levou para comer algo. Durante a refeição, ela contou que sua mãe, Clara, a deixou em um abrigo anos atrás e nunca mais voltou. Eduardo prometeu que faria de tudo para ajudar. Mal sabia ele que essa promessa não só mudaria a vida de Mariana, mas também a dele para sempre. Eduardo não conseguia tirar as palavras de Mariana da cabeça. Aquela menina tão pequena carregava um peso tão grande, a ausência de sua mãe. Ele havia prometido ajudá-la, mas agora se via diante de uma jornada que parecia impossível. Com a ajuda de sua eficiente assistente, Ana, ele deu início às investigações para encontrar Clara. O primeiro passo foi visitar o abrigo onde Mariana havia sido deixada. O abrigo era um lugar simples, com paredes desbotadas e brinquedos espalhados pelo quintal. A responsável, Joana, os recebeu com um sorriso acolhedor, mas cansado. "Eu me lembro de Mariana e da mãe dela, Clara", disse Joana, enquanto os conduzia até uma sala pequena e arejada. Clara parecia desesperada naquela época. Ela disse que precisava resolver algo urgente e deixou Mariana aqui, prometendo voltar. A voz de Joana carregava um tom de tristeza. Mas ela nunca voltou. Mariana observava tudo em silêncio, segurando com força a foto desgastada de sua mãe. Eduardo percebeu como aquilo era difícil para ela e decidiu ser mais direto. Clara deixou alguma pista? Alguma informação sobre onde ela poderia ter ido? Joana balançou a cabeça, mas se levantou e trouxe uma pequena caixa que havia encontrado no porão do abrigo. "Isso pertencia a Clara. Acho que vocês deveriam ver." Dentro da caixa havia objetos pessoais, uma pequena pulseira de prata, algumas cartas antigas e uma foto que fez o coração de Eduardo disparar. Era uma foto dele,
tirada anos atrás, ao lado de Clara. Ele não lembrava daquele momento, mas era impossível negar que era ele na imagem. Eu conheci Clara, Eduardo murmurou para si mesmo, enquanto Mariana o olhava com curiosidade. O que isso significa? Ela perguntou, sua voz carregada de esperança e confusão. Eduardo sabia que precisava de respostas. Ana, sempre eficiente, começou a examinar os arquivos do abrigo e encontrou um endereço antigo fornecido por Clara na época. Com isso, eles decidiram seguir para a próxima pista. Antes de partir, Joana compartilhou algo que incomodou Eduardo profundamente. Clara parecia estar fugindo de alguém. Ela estava com medo. Talvez isso explique por que nunca voltou. Enquanto voltavam para casa, Eduardo não conseguia desviar o olhar de Mariana. Aquela menina confiava nele para encontrar sua mãe e ele sentia o peso dessa responsabilidade. Mas a foto de Clara ao lado dele trouxe à tona perguntas que ele nunca havia considerado. Quem era Clara de verdade? E por que ele não se lembrava dela? O quebra-cabeça estava apenas começando e Eduardo sabia que para juntar as peças teria que enfrentar não só o passado de Clara, mas também o dele próprio. A foto ao lado de Clara não saía da mente de Eduardo. Como poderia ter conhecido uma mulher tão importante na vida de Mariana e não lembrar? Ele precisava de respostas e sabia que a próxima etapa da jornada seria investigar mais a fundo o passado de Clara. Ana, sempre eficiente, conseguiu localizar antigos funcionários que trabalhavam para ele na mesma época da foto. A primeira visita foi a Júlio, um ex-caseiro de uma das propriedades de Eduardo. Júlio recebeu Eduardo e Ana com um sorriso, mas demonstrava surpresa ao ouvir o nome de Clara. Sim, lembro dela, disse Júlio coçando o queixo. Clara era uma mulher reservada, trabalhava bem, mas sempre parecia carregada de preocupação. Ela nunca contava muito sobre a vida pessoal. Quando Eduardo mostrou a foto, Júlio franziu o rosto. Ah, essa foto! Clara mencionava que admirava você. Disse que trabalhar para você era uma das poucas coisas boas em sua vida. Eduardo sentiu um peso no peito. Ele não fazia ideia do impacto que poderia ter tido na vida de Clara. Você se lembra de algo mais? Alguma pista que possa nos ajudar a encontrá-la agora? Júlio hesitou por um momento antes de continuar. Havia um homem. Ele aparecia às vezes, principalmente quando você não estava por perto. Eles discutiam. Clara sempre ficava muito abalada depois. Eduardo ficou em silêncio, digerindo as palavras de Júlio. Quem seria esse homem? E qual era sua relação com Clara? Quando voltaram ao carro, Ana já estava fazendo anotações no tablet. Vou investigar quem poderia ser esse homem. Talvez o nome de Clara apareça ligado a algum registro antigo de visitas ou contratos, disse ela, eficiente como sempre. No dia seguinte, Ana trouxe uma descoberta chocante. Clara estava conectada a Ricardo, o ex-sócio de Eduardo. Ricardo, como ele está envolvido nisso? Perguntou Eduardo irritado. Ana explicou que Ricardo tinha um histórico de manipulações e chantagens e que, na época, havia registros de Clara em uma das propriedades administradas por ele. Isso não pode ser coincidência, disse Eduardo, a raiva crescendo. Eduardo decidiu confrontar Ricardo. Eles se encontraram em um café elegante e Ricardo parecia ter esperado por isso. Ah, Eduardo, disse ele com um sorriso cínico. Parece que você está em uma cruzada para resolver os erros do passado. Interessante. Eduardo foi direto ao ponto. O que você sabe sobre Clara? E por que ela foi forçada a desaparecer? Ricardo riu. Clara estava em uma situação complicada, Eduardo. Mas sabe como é? Algumas pessoas simplesmente não sabem lidar com responsabilidades. A provocação deixou Eduardo ainda mais furioso, mas ele se controlou. Ele sabia que precisava manter a calma para descobrir a verdade. Ricardo insinuou que sabia mais do que estava disposto a dizer,
e ainda tentou chantageá-lo, mencionando informações sobre Mariana. Ricardo não percebeu, mas Ana havia posicionado discretamente um gravador na mesa. Cada palavra dele seria usada contra ele se necessário. Enquanto Ricardo falava, Eduardo percebeu que ele estava escondendo algo mais profundo. Você não faz ideia do que está lhe dando, Ricardo, mas eu vou descobrir. E quando eu fizer, não haverá lugar para você se esconder. Quando Eduardo deixou o café, sentiu que estava mais próximo da verdade, mas também mais consciente dos perigos envolvidos. Ele sabia que Ricardo representava uma ameaça não apenas para Clara, mas também para Mariana. Agora, mais do que nunca, ele precisava proteger a menina e cumprir a promessa de encontrar sua mãe. O passado estava cheio de segredos, mas Eduardo estava determinado a desenterrá-los, custasse o que custasse. Eduardo passou a noite em claro, as palavras de Ricardo ecoando em sua mente. Ele não sabia se o ex-sócio estava apenas jogando ou se havia algo ainda mais perigoso por trás de suas insinuações. Mas naquela manhã, Ana trouxe uma notícia que mudaria tudo. Eduardo, encontramos Clara, disse ela, com um misto de alívio e urgência. Mariana, que estava ao lado, segurou a respiração. Onde ela está? Perguntou Eduardo. Ela está em uma cidade pequena, a cerca de 2 horas daqui. Trabalha como cuidadora em um asilo, respondeu Ana, mostrando no tablet os registros que confirmavam a localização de Clara. Eduardo olhou para Mariana, que segurava a foto da mãe com mãos trêmulas. Vamos até lá agora, ele disse com firmeza. Mariana assentiu. Sua expressão era um misto de esperança e medo. O caminho até a cidade foi silencioso. Mariana olhava pela janela, como se tentasse se preparar para o que estava por vir. Eduardo, por sua vez, sentia o peso das perguntas sem resposta. Como seria o encontro? Clara os receberia ou rejeitaria tudo por medo? Quando chegaram ao asilo, o prédio simples e bem cuidado pareceu um contraste gritante com o drama que carregavam. Ao entrarem, a recepcionista foi buscar Clara. Os minutos de espera pareceram horas. Mariana mexia nas mãos nervosamente, enquanto Eduardo tentava manter a compostura. Quando Clara finalmente apareceu na porta, o mundo pareceu parar. Seus cabelos estavam mais curtos e os anos haviam deixado marcas em seu rosto. Mas era ela. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas, enquanto Clara congelava, tentando processar o que estava vendo. Mariana? Clara disse, com a voz falhando. Mariana correu em sua direção, jogando-se em seus braços. Clara a segurou como se sua vida dependesse disso, chorando baixinho. Eduardo observava à distância, sentindo uma onda de emoção que ele não sabia descrever. Clara olhou para ele, ainda segurando Mariana. Havia alívio em seus olhos, mas também medo e tensão. Eduardo. Ela começou, mas não conseguiu terminar. Clara os levou para uma sala privada no asilo. Enquanto Mariana permanecia ao seu lado, Clara explicou tudo. Ela havia sido forçada a deixar Mariana para protegê-la. Ricardo me ameaçou. Disse que se eu não desaparecesse, ele destruiria você e ela, contou Clara, sua voz cheia de emoção. Eduardo ouviu em silêncio, sentindo uma mistura de culpa e raiva. Por que você não confiou em mim? Perguntou ele, sua voz carregada de dor. Clara respondeu com lágrimas nos olhos. Eu tinha medo, Eduardo. Medo de que você não acreditasse, de que me rejeitasse. Eduardo respirou fundo. Clara, nada disso importa mais agora. O que importa é que encontramos você. E agora eu vou garantir que ninguém, nem Ricardo, nem qualquer outra pessoa, machuque você ou Mariana de novo. Clara assentiu, mas ainda havia dúvidas em seus olhos. Mariana, por outro lado, segurava a mãe com força, como se tivesse medo de perdê-la novamente. Eduardo sabia que o reencontro era apenas o começo. Ricardo ainda era uma ameaça e havia muitas questões a serem resolvidas. Mas naquele momento, vendo Clara e Mariana juntas, ele sentiu uma centelha de esperança.
Era o início de uma nova etapa, e ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para proteger sua família e reconstruir o que haviam perdido. O reencontro com Clara trouxe alívio, mas também reacendeu a raiva de Eduardo. Ricardo não apenas havia destruído anos preciosos de convivência entre Clara e Mariana, mas continuava sendo uma ameaça. Eduardo sabia que precisava resolver isso de uma vez por todas. Ainda no asilo, ele pediu que Clara contasse tudo o que sabia sobre as chantagens e ameaças que sofreu. A cada palavra, sua determinação de enfrentar Ricardo aumentava. Ele me procurava quando você estava mais ocupado com seus negócios, começou Clara, a voz tremendo. Dizia que sabia sobre Mariana e que usaria isso contra você, contra mim. Eu estava sozinha, sem apoio, e ele parecia sempre estar no controle. Eduardo fechou os punhos, sentindo o sangue ferver. Você não está mais sozinha, Clara. Eu vou resolver isso, e Ricardo nunca mais vai machucar ninguém. Ana, que acompanhava tudo de perto, já havia montado um plano. Ela passou os últimos dias reunindo provas contra Ricardo, desde gravações das ameaças até documentos que ligavam o ex-sócio a atividades ilegais. Eduardo, temos o suficiente para confrontá-lo, mas precisamos ser estratégicos, disse Ana, colocando os papéis sobre a mesa. Eduardo assentiu. Vamos enfrentá-lo de frente, mas quero garantir que Mariana e Clara fiquem fora de perigo. Com tudo planejado, Eduardo marcou uma reunião com Ricardo sob o pretexto de discutir um antigo negócio. O local escolhido foi um restaurante discreto, mas Ana estava por perto, pronta para intervir se necessário. Quando Ricardo chegou, exibindo seu habitual sorriso cínico, Eduardo manteve a compostura. Ah, Eduardo, disse Ricardo sentando-se à mesa. Eu sabia que você viria. Finalmente pronto para negociar? Eduardo inclinou-se para a frente, olhando diretamente nos olhos de Ricardo. Não estou aqui para negociar, estou aqui para acabar com isso. Ricardo ergueu uma sobrancelha, fingindo surpresa. Você sempre foi tão direto. Mas sabe como é, Eduardo? O mundo dos negócios é impiedoso. E às vezes, para sobreviver, precisamos ser criativos. Enquanto Ricardo falava, Eduardo colocou sobre a mesa um gravador com todas as ameaças que ele havia feito anteriormente. O sorriso de Ricardo vacilou. Ana, que estava ao lado, acrescentou: E não é só isso. Temos provas de sua ligação com Clara e das chantagens que você fez a ela. Podemos levar tudo isso às autoridades, Ricardo. Ou você pode desaparecer da vida de Eduardo, Clara e Mariana para sempre. Ricardo tentou manter o controle, mas a tensão era visível. Vocês realmente acham que podem me derrubar? Eu tenho contatos, tenho recursos, ele disse, tentando intimidar. Eduardo não se abalou. Talvez você tenha, mas eu tenho algo que você não tem: determinação, e vou usar cada recurso que tenho para garantir que você pague por tudo o que fez. Encurralado, Ricardo finalmente cedeu. Tudo bem, disse ele, levantando as mãos. Eu me afasto. Vocês nunca mais ouvirão falar de mim. Eduardo não respondeu de imediato. Apenas observou enquanto Ricardo deixava o restaurante, o rastro de arrogância substituído por um silêncio derrotado. Ana, ao lado de Eduardo, suspirou de alívio. Conseguimos, disse ela. Mas Eduardo sabia que a luta não havia terminado. De volta ao asilo, Eduardo reuniu Clara e Mariana. Ricardo não vai mais nos ameaçar, disse ele, olhando para ambas. Mariana segurou a mão da mãe, mas havia algo em seus olhos que Eduardo não conseguia ignorar. Ele não vai voltar, pai? Ela perguntou com a voz pequena. Eduardo abaixou-se até ficar na altura dela e respondeu com firmeza. Não, ele não vai, eu prometo. Clara observava tudo em silêncio, mas com um novo brilho no olhar. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que poderia viver sem medo. Eduardo sabia que havia muito a ser reconstruído, mas agora, sem Ricardo como uma sombra constante, eles poderiam começar a trilhar um novo caminho juntos. O perigo havia passado,
Mas o trabalho mais importante estava apenas começando. Reconstruir a confiança e o amor que o tempo e as circunstâncias quase destruíram. O peso que Ricardo colocava sobre a família havia sido retirado, mas Eduardo sabia que reconstruir o que fora perdido levaria tempo. Os dias seguintes foram dedicados a pequenas ações que significavam muito. Ele passou mais tempo ao lado de Mariana e Clara, ouvindo suas histórias, se conectando com elas de uma maneira que nunca havia feito antes. Uma manhã, Eduardo decidiu dar um passo importante. Mariana, ele chamou enquanto ela brincava com o broche que havia encontrado na caixa da mãe. Tem algo que precisamos conversar. A menina olhou para ele, curiosa. Você sempre quis estudar, não é? Ela assentiu, tímida, mas com um brilho nos olhos. Então vamos garantir isso. Eu já estou cuidando da sua matrícula em uma escola. Quero que você tenha a chance de aprender e construir o futuro que merece. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas, mas ela rapidamente as enxugou. De verdade? Eu vou para a escola? Eduardo sorriu. De verdade. E se precisar de ajuda com as lições, eu estarei aqui. Clara, que observava à distância, sentiu o coração se aquecer. Pela primeira vez, ela viu Eduardo realmente comprometido com o bem-estar de Mariana. Enquanto Mariana explorava as possibilidades do que seria uma nova fase em sua vida, Eduardo e Clara passaram mais tempo juntos, conversando sobre o passado. Uma noite, enquanto observavam Mariana adormecer, Clara abriu seu coração. Eu ainda sinto muito, Eduardo, por tudo. Eu sei que escondi coisas de você, mas naquela época eu achei que estava protegendo ela. Eduardo olhou para Clara com um semblante mais sereno do que nos dias anteriores. Clara, eu entendo agora. Você fez o que achou que era o certo com as ferramentas que tinha. E eu também falhei. Fui tão cego, tão obcecado pelo trabalho, que nem percebi o que estava acontecendo ao meu redor. Mas isso não importa mais. O que importa é o que fazemos daqui para frente. Clara assentiu, um leve sorriso surgindo em seus lábios. E o que fazemos agora? Eduardo suspirou. Agora nós começamos de novo, por Mariana, por nós. O silêncio que se seguiu foi carregado de entendimento. Ambos sabiam que havia uma longa estrada pela frente, mas o desejo de fazer dar certo era maior do que os desafios. Nos dias seguintes, Eduardo fez ajustes em sua rotina. Ele delegou mais responsabilidades em sua empresa, algo que nunca havia feito antes, para estar mais presente em casa. Clara, por sua vez, decidiu retomar sua paixão pela costura. Mariana, empolgada com o futuro, ajudava a mãe a organizar pequenos projetos, enquanto aguardava ansiosa pelo primeiro dia de aula. Um momento marcante aconteceu em um jantar tranquilo. Enquanto todos comiam, Mariana quebrou o silêncio com uma pergunta simples, mas profunda. Agora que estamos juntos, podemos ser uma família de verdade? Eduardo e Clara trocaram um olhar. Eduardo respondeu primeiro, com a voz firme e cheia de emoção. Já somos uma família, Mariana, e vamos fazer de tudo para que você nunca mais sinta que está sozinha. Clara completou. E não importa o que aconteça, sempre estaremos aqui por você, juntos. Mariana sorriu, o tipo de sorriso que Eduardo e Clara não viam há muito tempo. Um sorriso de esperança. Naquela noite, enquanto observavam as estrelas no quintal, Mariana, pela primeira vez, sentiu que pertencia a um lugar. Eduardo e Clara, lado a lado, sentiam o mesmo. O caminho até ali havia sido cheio de dor e sacrifícios, mas a jornada estava apenas começando. E, finalmente, todos estavam prontos para enfrentar o futuro juntos, como uma família.